Aproveitando-se do fato de que a legislação no Brasil, inclusive a eleitoral, só vale para os outros, Lula já deu início à sua campanha para a reeleição em 2026. No fim da manhã de hoje, quinta-feira, o governo federal realizou uma cerimônia, bancada com o nosso dinheiro, obviamente, tendo como único objetivo a promoção do nome de Lula. Não, eu não estou exagerando. Dos cerca de 50 minutos de duração da cerimônia, pelo menos do que foi transmitido ao vivo pela comunicação estatal, foram dedicados apenas cerca de 30 segundos para que Lula assinasse um decreto, sendo que até mesmo esse tempo foi utilizado para promovê-lo com um poeta declamando alguns versos. Eu quero fazer uma analogia desse momento da nossa história com a vida do nosso presidente. O restante do evento foi totalmente dedicado à exibição de vídeos de propaganda de programas do governo, a anúncios de resultados que levam em conta apenas os dados produzidos pelo próprio governo e a um discurso do próprio Lula. Só que aqui eu preciso mencionar um fato curioso. Aparentemente, o marqueteiro contratado por Lula para chefiar a Secom e fazer sua campanha antecipada, Sidônio Palmeira, está realmente decidido a reeleger Lula em 2026, porque o colocou no palco desse evento, só que sem autorização para falar absolutamente nada de improviso. Com um teleprompter em cada lado, para parecer que estava olhando para o público, Lula seguiu fielmente um discurso previamente escrito, com as mesmas narrativas vagas e generalistas de sempre, mas sem espaço para as suas cada vez mais recorrentes gafes. Minhas amigas e meus amigos, ao longo deste evento, apresentando um breve balanço daquilo que fomos capazes de realizar em apenas 2 anos. A começar pela reconstrução de um país deixado em ruínas pelo governo anterior. O Brasil é um país que volta a sonhar e ter esperança. Pois é, o discurso até foi escrito como se fossem as palavras do próprio Lula, falando sobre seus próprios sentimentos e tudo mais. Só que o fato de ser um presidente sem estudo e preparo acaba pesando nessas horas. E mesmo tendo cada palavra ali, na sua frente, ele ainda consegue sair com expressões como casa em rinas. Quando cheguei pela 3ª vez à presidência, a sensação que tive foi a de uma pessoa que volta para casa depois de muito tempo, em vez da casa, só encontra ruínas. Foi a mesma sensação de um trabalhador rural que volta ao campo para plantar e só encontra a terra arrasada. O Brasil era uma casa em ruínas, uma terra arrasada. Agora, apesar das piadas prontas, o significado desse evento não tem graça nenhuma. A realização dessa cerimônia deixou ainda mais claro aquilo que já vinha se desenhando há meses. Lula e o seu partido estão dispostos a sugar cada centavo de dinheiro público que tem hoje à sua disposição e a utilizar integralmente a estrutura do Estado para buscar a reeleição em 2026. Enquanto seus adversários, um a um, vão sendo declarados inelegíveis pela Justiça Eleitoral por abuso de poder político, abuso de poder econômico, entre outros supostos crimes eleitorais, Lula pratica exatamente as mesmas coisas de forma absolutamente descarada, mas a Justiça Eleitoral finge que não vê. O que me preocupa cada vez mais em relação à disputa presidencial de 2026 não é se haverá um adversário forte para derrotar Lula, mas sim se ainda haverá algum adversário. Bom, por falar no pleito do próximo ano, uma notícia diretamente relacionada a ele foi amplamente replicada pela imprensa brasileira. Só que essa notícia tem um grande problema. Ela é falsa. Uma resposta dada pela ferramenta de inteligência artificial de Elon Musk foi compartilhada em massa por veículos de imprensa no Brasil. Uma usuária da rede social X perguntou ao Grok, a inteligência artificial da própria plataforma, em quem ele votaria para presidente se fosse um cidadão brasileiro. O Grok respondeu para ela que votaria em Lula. A partir disso, veículos como o CBN, que é da Globo, Veja, Isto É, através do pseudojornalista Guilherme Amado, todos publicaram matérias fazendo as mesmas afirmações com base no mesmo print da mesma publicação dessa mesma usuária. Estadão e Poder 360 pelo menos se deram ao trabalho de coletar mais alguns materiais, só que todos eles com o mesmo viés esquerdista. O fato é que absolutamente nenhum desses portais de jornalismo se deu ao trabalho de conferir se é isso mesmo que o Grok responde quando perguntado sobre esse assunto.
Pois bem, já que eles não fizeram, eu fiz. Eu perguntei ao Grok exatamente a mesma coisa que aquela usuária perguntou, inclusive com os mesmos erros de pontuação para ficar idêntico. O primeiro ponto que precisa ser levado em conta para entender a resposta é o seguinte: a inteligência artificial não se baseia no seu próprio conhecimento, nos seus próprios dados, para responder a esse assunto, mas em inúmeras páginas e publicações que encontra em questão de milésimos de segundo na internet. Isso fica explícito logo no início da resposta, e tem um motivo muito simples: esse sistema não é alimentado com opiniões, então, por ser uma pergunta relacionada a uma opinião, ele precisa fazer uma consulta externa. Agora vamos à resposta. O Grok explica que não tem opiniões pessoais, mas que pode oferecer uma análise com base em informações disponíveis até a data em que a pergunta foi feita. Com base nisso, ele apresenta uma descrição de prováveis candidatos, como Lula, Tarcísio de Freitas, Caiado, menciona que Jair Bolsonaro está inelegível e conclui dizendo que provavelmente se inclinaria em favor de Tarcísio, mas deixa claro que tudo dependeria da sua prioridade. Se fosse experiência, escolheria Lula. Se fosse renovação, escolheria Tarcísio. Se arriscasse em um outsider, escolheria Marçal ou Gustavo Lima. Eu fiz o mesmo teste utilizando a ferramenta no celular, e nesse caso a resposta foi mais curta, só que também escolhendo Tarcísio de Freitas. Mais abaixo ele menciona que, se fosse mais alinhado à esquerda, escolheria Lula ou Haddad caso Lula não concorresse. Ou seja, a inteligência artificial de Elon Musk votaria em Lula, como a imprensa está dizendo? Não, não é essa a resposta que ela dá. Agora, isso significa que o print que está sendo replicado pelos diversos veículos de imprensa é falso? Também não. O print é verdadeiro e a autenticidade dele pode ser comprovada pesquisando as publicações da usuária em questão. Só que aqui entra um detalhe muito importante que explica a resposta dada a ela especificamente e que foi completamente ignorado pela imprensa. Como fica muito claro logo ao entrar no perfil dessa usuária, trata-se de uma militante de extrema esquerda. Ela tem foto de Lula na capa, fala que fascistas não se criam ali logo na sua descrição e faz publicações sobre política, sempre com o viés de extrema esquerda. Por sinal, com um padrão digno do seu representante na presidência. Ela usa termos como esse para se referir ao adversário de Lula e, sem a menor vergonha na cara, afirma que o ato do último domingo na Paulista teve mais gente do que o de Copacabana. Enfim, o fato é que as publicações dela são todas nesse sentido. Diante disso, o Grok, que é uma ferramenta que, assim como a maioria das outras de inteligência artificial, não responde cada pergunta isoladamente, mas vai mantendo um diálogo onde o contexto da conversa vai sendo formado pela sequência de assuntos, naturalmente, ao ser perguntado por essa usuária sobre quem votaria para presidente, ele responderia sob a perspectiva de um esquerdista. Para comprovar isso, basta ver outras respostas dadas por ele a essa mesma usuária, onde ele diz que é de esquerda, fala que a extrema-direita espalha fake news e desce além até no próprio Elon Musk, que é o dono da plataforma. Significa que essa é a visão do Grok? Definitivamente não. O real significado disso é que o contexto que ele analisou para essas situações específicas de respostas a essa usuária o levou a responder com viés da extrema esquerda. Além disso, é preciso levar em conta também o fato de que, como eu falei anteriormente, perguntas como essa, que envolvem opinião, não são respondidas com base em dados do próprio sistema, mas com base em consultas na internet. Ou seja, se você, aí na sua casa, fizer exatamente a mesma pergunta para o Grok ou para alguma outra ferramenta de IA nesse mesmo formato de chat, é possível que, sem que você tenha falado qualquer coisa antes para contextualizar, ele responda que votaria em Lula ou em qualquer outro candidato, pois tudo depende das informações que a ferramenta encontrar naquele momento. Por exemplo, se a imprensa estiver replicando em massa outra desinformação como essa em favor de Lula, pode ser que a resposta da IA seja induzida a um viés de esquerda. Ficou claro?